Oi pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao que? A quinta leitura de Outsider. A gente parou na seção Lamento, capítulo 7, página 119. Howie Gold saiu da cama às 6h30 da manhã de domingo. Não por ter alguma coisa que pudesse fazer aquela hora ou por preferência pessoal. Como muitos homens com 60 e poucos anos, sua próstata tinha crescido junto com o seu desconto de imposto de renda. E a bexiga pareceu ter encolhido, junto com as aspirações sexuais. Depois que acordava, o cérebro estava em ritmo incontrolável, e voltar a dormir era impossível. Ele deixou Ellen sonhando o que esperava ser bons sonhos, e andou descalço até a cozinha para ligar a cafeteira e olhar o celular, que ele tinha silenciado e deixado na bancada antes de ir para a cama. Tinha uma mensagem de Alec Pelly recebida a 1h12. Harry tomou café e estava comendo uma tigela de cereal com passas quando ela entrou na cozinha, amarrando a faixa do roupão e bocejando. Como estão as coisas, campeão? O tempo dirá. Enquanto isso, que ovos mexidos? Café da manhã, ele me oferece. A mulher está se servindo de uma xícara de café. Como não é dia dos namorados, nem meu aniversário, devo ficar desconfiada? Estou matando o tempo. Recebi uma mensagem de Alec, mas só posso ligar para ele às 7. Boas ou más notícias? Não faço ideia. Então, quer ovos? Quero. 2 fritos, não mexidos. Você sabe que eu sempre quebro as gemas. Como só vou ficar sentada assistindo, controlei minhas críticas. Como torrada integral, por favor. Para surpresa dele, apenas uma das gemas se partiu. Quando Harry colocou o prato na frente dela, a esposa disse: Se Terry Maitland matou aquela criança, o mundo ficou louco. O mundo é louco, respondeu Harry. Mas ele não matou o garoto. Ele tem um álibi tão forte quanto o S no peito do super-homem. Por que prenderam ele, então? Porque a polícia acredita que tem provas tão fortes quanto o S no peito do super-homem de que foi ele. Ela pensou a respeito. Força imparável encontra objeto inamovível? Não existe esse tipo de coisa, querida. Ele olhou para o relógio. 6h55. Já estava quase na hora e ele ligou para o celular de Alec. O investigador atendeu no 3º toque. Você ligou antes do horário e eu estou fazendo a barba. Pode ligar de novo em 5 minutos? Ou seja, às 7, como sugeri? Não, disse Harry, mas espero você limpar o creme de barbear do lado do rosto onde encosta o telefone, que tal? Você é um chefe difícil, disse Alec. Mas parecia bem-humorado apesar da hora e de ter sido interrompido em uma tarefa que a maioria dos homens prefere fazer ocupado. Apenas com os próprios pensamentos. Aquilo deu esperança a Harry. Ele já tinha muito com que trabalhar, mas sempre poderia usar mais. A notícia é boa ou ruim? Me dá um segundo, ok? Meu celular está ficando todo sujo dessa merda. Na verdade, foram uns 5 segundos, mas Alec voltou. A notícia é boa, chefe. Boa para nós e ruim para a promotoria. Muito ruim. Você viu as imagens de segurança? Quanto tem lá e de quantas câmeras? Eu vi as imagens, são muitas. Alec fez uma pausa. E quando falou de novo, Howie soube que o homem estava sorrindo. Dava para ouvir na voz dele. Mas tem uma coisa melhor, bem melhor. O que será que é? Capítulo 8, página 120. Janet Anderson acordou às 6h45 e viu o lado da cama em que seu marido dormia vazio. A cozinha estava com cheiro de café fresco, mas Ralph também não estava lá. Ela olhou pela janela e o viu sentado à mesa de piquenique no quintal, ainda com pijama listrado e bebendo na caneca engraçadinha que Derek deu para ele no último dia dos pais. Na lateral, em letras grandes e azuis, havia a mensagem: Você tem o direito de ficar calado até eu tomar o meu café. Ela pegou uma caneca, foi até ele e beijou sua bochecha. Aquele dia seria quente, mas o começo da manhã estava fresco, silencioso e agradável. Não consegue parar de pensar no assunto, não é? Perguntou ela. Nenhum de nós vai conseguir, disse ele.
Ao menos por um tempo. É domingo, falou ela. O dia de descanso. E você precisa descansar. Não gosto de como sua cara está. De acordo com o artigo que li na seção de saúde do New York Times na semana passada, você entrou no território do ataque cardíaco. Animador. Ela suspirou. Qual é a primeira coisa da sua lista? Falar com a outra professora, Deborah Grant. Só mais um pingo no is. Não tenho dúvida de que vai confirmar que Terry estava na viagem a Cap City. Embora sempre haja uma chance de ela ter reparado em algo estranho nele que Hontfield e Quaid deixaram passar. As mulheres podem ser mais observadoras. Jenny achava a ideia duvidosa, talvez até sexista, mas não era hora de discutir isso, então voltou à discussão da noite anterior. Terry estava aqui. Ele cometeu o crime. O que você precisa é de mais provas periciais de lá. Acho que o DNA está fora de questão, mas e as digitais? Podemos examinar o cômodo onde ele e Quaid se hospedaram, mas os dois saíram do hotel na quarta de manhã. O quarto já foi limpo e ocupado depois disso, muito provavelmente mais de uma vez. Mas ainda é possível, não? Algumas camareiras de hotel são cuidadosas, mas muitas só arrumam as camas e limpam as marcas de copos e de xícaras das mesas, e acham que está bom. E se encontrasse as digitais do Sr. Quaid, mas não as de Terry Maitland? Ele apreciou o rubor da empolgação de detetive iniciante no rosto da esposa e gostaria de não ter que decepcioná-la. Mas provaria nada, querida. Howie Gold diria para o júri que eles não podem condenar alguém por falta de digitais, e ele estaria certo. Ela pensou a respeito. Tudo bem, mas ainda acho que devia coletar digitais de lá e identificar o máximo delas possíveis. Pode fazer isso? Posso, é uma boa ideia. Era mais um i no qual ele tinha que botar um pingo. Vou descobrir em que quarto ele ficou e tentar fazer o Sheraton tirar quem estiver lá agora. Agora eu vou cooperar considerando o espaço que isso vai ter na empresa. Vamos procurar digitais do teto ao chão do quarto. Mas o que quero ver de verdade são as filmagens de segurança dos dias da convenção. E como detetive Sábalo, o representante da Polícia Estadual nisso, só volta no final do dia, vou dar um pulo até lá eu mesmo. Estarei horas atrás da investigação de Gold, mas não dá para fazer nada quanto a isso. Ela colocou a mão sobre ele. Só me prometa que vai parar de vez em quando para apreciar o dia, querido. É o único que vai ter até amanhã. Ô louco. O marido sorriu para a esposa, apertou a mão dela e a soltou. Eu fico pensando nos versículos que ele usou, tanto o usado para sequestrar o garoto Peterson, quanto que usou para sair da cidade. Os veículos, não os versículos. Fico pensando nos veículos que ele usou, tanto para sequestrar o garoto Peterson, quanto o que usou para sair da cidade. A van Ecoline e o Subaru. O Subaru não me incomodava muito. Foi roubado de um estacionamento municipal e vimos vários roubos similares desde 2012. Mais ou menos. As novas ignições sem chave são melhores amigas dos ladrões de carros, porque quando você para em algum lugar pensando nas coisas que tem para fazer ou no que precisa comprar para o jantar, não vê a chave pendurada na ignição. É fácil deixar o chaveiro eletrônico no carro, principalmente se estiver com fones no ouvido ou falando no telefone e não ouvir o apito do carro te lembrando de pegar. A dona do Subaru, Barbara Neely, deixou o chaveiro no porta-copos e o ticket no estacionamento no painel quando saiu para trabalhar às 8. O carro tinha sumido quando ela voltou às 5. Então, o Subaru era um carro roubado. O funcionário do estacionamento não lembra quem saiu dirigindo? Não, mas isso não é surpreendente. É um estacionamento grande, 5 andares, com gente entrando e saindo o tempo todo. Tem uma câmera na saída, mas as filmagens são apagadas a cada 48 horas. Só que a van, o que tem? Provavelmente um carpinteiro pertencia a um carpinteiro e faz tudo, de meio período chamado Carl Jedison, que morava em Sputnik, Nova York. Uma cidadezinha entre Poughkeepsie e New Paltz.
Não pegou a chave, mas havia uma extra em uma caixinha magnética embaixo do para-choque traseiro. Alguém encontrou a caixa e saiu dirigindo a van. A teoria de Bill Samuels é que o ladrão dirigiu do meio do estado de Nova York até Cap City, ou do Brawl, ou talvez até aqui, e abandonou com a chave extra na ignição. Terry encontrou, roubou a van do ladrão e escondeu em algum lugar. Talvez em um celeiro ou abrigo fora da cidade. Deus sabe que tem muitas fazendas abandonadas desde que tudo veio abaixo em 2008. Ele largou a van atrás do Charles Pub com a chave dentro, torcendo e de forma bastante sensata para que alguém roubasse uma terceira vez. Só que ninguém roubou, disse Jenny. Então você tem a van e a chave com a digital do polegar de Terry Maitland. Ralph assentiu. Temos um monte de digitais, na verdade. Aquela coisa tem 10 anos e não é limpa há uns 5. Isso se já foi limpo algum dia. Algumas digitais nós já eliminamos. De Jellison, o filho dela, da esposa, com 2 caras que trabalhavam para ele. Já tínhamos todas essas na tarde de quinta. Cortesia da Polícia Estadual de Nova York. Deus os abençoe. Alguns estados, a maioria deles, nos deixariam esperando. Nós também temos as digitais de Terry Maitland e de Frank Peterson, claro. 4 das digitais de Peterson estavam do lado de dentro da porta de passageiro. É uma área gordurosa e estão brilhantes como moedas novas. Imagino que tenha sido feita no estacionamento do Park Fix, quando Terry estava tentando tirar ele do banco de passageiro e o garoto tentava resistir. Jane fez uma careta. Tem outras pelas quais ainda estamos esperando. Então, estão sendo analisadas desde quarta-feira. Pode ser que a gente consiga descobrir de quem são. Pode ser que não. Supomos que algumas pertencem ao ladrão original do carro, lá de Sputnik Kill. As outras podem ser de qualquer um, desde amigos de Jellison a qualquer coroneiro que o ladrão possa ter pegado na estrada. Só que as mais novas, além das do garoto, são de Maitland. O ladrão original não importa, mas eu gostaria de saber onde ele largou a van. Ralph fez uma pausa e acrescentou. Não faz sentido, sabe? Não limpar as digitais? Não só isso, roubar a van e o Subaru. Por que roubar veículos para usar na hora de fazer o trabalho sujo se você vai mostrar a cara para qualquer pessoa que se der o trabalho de olhar? Jane ouviu isso com consternação crescente. Como sua esposa, ela não podia deixar as perguntas que isso gerava. Se estava com essas dúvidas, por que agiu daquela forma? E por que tão rápido? Sim, ela o encorajou, então talvez fosse um pouco responsável por aquela confusão, mas ela não tinha todas as informações. Uma decisão ruim, mas minha, pensou minha mulher, e fez outra careta. Como se lendo a mente dela, e depois de quase 25 anos de casamento, Ralph provavelmente era capaz de fazer isso, ele falou. Não é só remorso, sabe? Não fique com essa ideia. Bill Samuels e eu conversamos sobre o assunto. Ele diz que não precisa fazer sentido. Diz que Terry fez as coisas como fez porque ficou maluco. Que o impulso para agir, a necessidade de agir, até onde sei, embora eu jamais fosse dizer isso no tribunal, foi crescendo e crescendo. Já houve similares, segundo Bill. Ah, sim, ele planejava fazer alguma coisa e botou tudo em posição, mas quando viu Frank Peterson na noite de terça, empurrando a bicicleta com a corrente quebrada, todo o planejamento desceu para o ralo. O disfarce sumiu e o Dr. Jekyll virou o Sr. Hyde. Nossa, referência àquele livro. O Médico e o Monstro, algo assim. Eu já li, é muito bom. Um sádico sexual em frenesi total, murmurou ela. Terry Maitland, o treinador T. Fez sentido na hora e faz sentido agora, disse ele, de forma quase benignante. Talvez. Ela poderia ter respondido, mas e depois, querido? E quando tudo acabou e ele estava saciado? Você e Bill consideraram isso? Como é possível que Terry não tinha limpado as digitais e ainda por cima continuou mostrando o rosto? Havia uma coisa embaixo do banco do motorista da van, revelou Ralph. Ah, é? O quê? Um pedaço de papel. Parte de um cardápio de restaurante de entregas, ao que parece. Não deve significar nada, mas quero dar uma boa olhada nele.
Tenho quase certeza de que foi incluído entre as provas. Ele jogou o resto do café na grama e se levantou. No entanto, o que quero mais é olhar as imagens de segurança de Sheraton de terça e quarta. E também qualquer filmagem do restaurante onde ele diz que o grupo de professores foi jantar. Se conseguir ver bem o rosto dele em alguma das imagens, me mande uma captura de tela. Quando ele ergueu as sobrancelhas, ela explicou: Eu conheço o Terry pelo mesmo tempo que você. E se não for ele em Cap City, vou saber. Jane sorriu. Afinal, as mulheres são mais observadoras que os homens. Você mesmo disse. Cara, o pior é que isso é uma teoria que eu tava pensando, sabe? Tipo, a do médico e o monstro. Vai que o Terry meio que tem 2 euros, sabe? Só que eu acho que isso é um pouco improvável porque tem uma diferença física, né? Um tem a unha grande e o outro tem a unha pequena. Capítulo 9, página 125. Sarah e Grace Maitland quase não comeram nada no café da manhã, o que não incomodou tanto Mercy quanto a ausência de celulares e tablets por perto. A polícia deixou que elas ficassem com os eletrônicos, mas depois de umas olhadas rápidas, Sarah e Grace deixaram os aparelhos no quarto. As notícias ou conversas em redes sociais que viram não eram nada que quisessem acompanhar. E depois de uma olhada rápida pela janela da sala, onde viu 2 vans de televisão e uma viatura do DP de Flint City estacionada, Mercy fechou as cortinas. Quanto tempo aquele dia demoraria a passar? E, por Deus, o que ela ia fazer com ele? Howie Gold respondeu a questão para ela. Ligou às 8h15, parecendo bastante animado. Vamos ver Terry hoje à tarde juntos. Em geral, visitantes têm que ser requisitados pelo detento 24 horas antes e pré-aprovados, mas consegui dar um jeito nisso. A única coisa que não consegui eliminar foi a política de não haver contato. Ele está em segurança máxima. Isso quer dizer que vamos ter que falar com ele através de um vidro, mas é melhor do que parece no cinema. Você vai ver. Tudo bem, sentindo-se sem fôlego. Que horas? Vou te buscar 1h30. Pegue o melhor terno dele e uma gravata escura bonita, para a denúncia. E pode levar algumas coisas boas para ele comer. Nozes, frutas, doces. Coloque em um saco transparente, tá bem? Tudo bem, e as garotas? Não, elas ficam em casa. Lá não é lugar para criança. Encontre alguém que possa ficar com as duas para o caso de o pessoal da imprensa forçar a barra. E diga para elas que está tudo bem. Ela não sabia se conseguiria encontrar alguém. Odiava ter que pedir a Jamie de novo, depois da noite anterior. Se falasse com o policial da viatura lá fora, ele impediria a imprensa de invadir o jardim. Não impediria? Está tudo bem, mesmo? Acho que sim. Alec Pelly quebrou uma pinata gigante em Cap City e todos os brindes caíram no nosso colo. Vou mandar um link para você. É você que vai decidir se vai mostrar para as garotas, mas se elas fossem minhas filhas, eu sei que mostraria. 5 minutos depois, Mercy estava sentada no sofá com Sarah de um lado e Grace de outro. Elas estavam olhando o mini tablet de Sarah. O computador ou um dos laptops de Terry teria sido melhor, mas a polícia levara todos. O tablet acabou servindo. Em pouco tempo, as 3 estavam rindo, gritando de alegria e batendo nas mãos uma das outras. Não é só uma luz no fim do túnel, pensou Mercy. É um arco-íris inteiro. Eu quero muito saber qual prova que é. Capítulo 10, página 126. Tum, tum, tum. Primeiro, eu li assim, né? Tá tum, traço, tum. Não sei se é tum, tum, tum ou se é tum, tum, tum. Primeiro, Mary Cassidy achou que estava ouvindo aquele barulho no sonho. Um dos ruins em que o padrasto estava se preparando para enfiar a porrada nele. Aquele filho da mãe, careca, tinha um jeito de bater na mesa da cozinha. Aí então, tum, tum, tum. Primeiro com os dedos, depois com o punho todo, enquanto fazia as perguntas preliminares que levavam à surra da noite. Onde você estava? Por que usa esse relógio se sempre se atrasa para jantar? Por que nunca ajuda sua mãe? Por que traz esses livros para casa e nunca faz porra nenhuma de dever de casa? A mãe dele podia tentar protestar, mas era ignorado. Se tentasse intervir, levava um empurrão. Em seguida, o punho que estava batendo na mesa, com cada vez mais força, começava a bater nele. Tum, tum, tum. Mer abriu os olhos para fugir do pesadelo, e teve apenas um momento para saborear a ironia.
Ele estava a 2.500 quilômetros daquele filho da puta violento. 2.500, pelo menos. E ainda tão próximo quanto o sono de qualquer noite. Não que ele tivesse dormido a noite toda. Ele quase nunca dormia desde que fugia de casa. Tum, tum, tum. Era um policial batendo com um cacetete. Paciente, agora o homem fazia um gesto com a mão, livre para ele abrir a janela. Por um momento, Murray não fazia ideia de onde estava, mas quando olhou pela janela para a loja grande do outro lado, do que parecia ser 1,5 km de estacionamento vazio, lembrou. El Paso. Estava em El Paso. O Buick que ele dirigia estava quase sem gasolina e ele quase sem dinheiro. Tinha entrado no estacionamento de Walmart Supercenter para dormir algumas horas. Talvez de manhã tivesse alguma ideia do que fazer depois, só que agora provavelmente não haveria depois. Tum, tum, tum. Então o policial batendo na janela dele com um cacetete. Ele abriu a janela. Bom dia, policial. Dirigi até tarde e parei para dormir um pouco. Achei que não haveria problema em ficar um tempinho aqui. Se cometi um erro, peço desculpas. Ah, isso é admirável, respondeu o policial. E quando ele sorriu, eu teve um momento de esperança. E um sorriso simpático. Muitas pessoas fazem isso, só que a maioria delas não parece ter 14 anos. Tenho 18, sou pequeno para a minha idade, mas ele sentiu um cansaço imenso que não tinha nada a ver com as poucas horas de sono que teve nas últimas semanas. É claro, e as pessoas sempre me confundem com Tom Hanks. Algumas até pedem meu autógrafo. Mostra a habilitação e os documentos do carro. Mas um esforço tão fraco quanto o último tremor de pé de um moribundo. Estava no meu casaco, que foi roubado quando fui ao banheiro. Isso aconteceu no McDonald's. Certo, certo, certo. E de onde você é? Phoenix, disse Meryl sem convicção. Aham. E com essa belzinha tem placa... E como essa belezinha tem placa de Oklahoma? Meryl ficou em silêncio, sem resposta. Saia do meu carro, filho. E apesar de você parecer tão perigoso quanto um cachorrinho cagando na chuva, deixe as mãos onde eu possa ver. Ele saiu do carro sem muito a lamentar. Foi uma boa fuga. Mais do que isso, na verdade. Foi uma fuga milagrosa. Ele devia ter sido pego mais de 10 vezes desde que fugiu da casa no final de abril. Mas não foi. Agora tinha sido. E daí? Para onde estava indo mesmo? Para lugar nenhum. Para qualquer lugar. Para longe do filho da mãe careca. Qual é o seu nome, garoto? Mel Cassidy. Mel é apelido de Mary. Alguns clientes, chegando ao mercado, olharam para ele e seguiram o caminho até as maravilhas 24 horas do Walmart. Igual feiticeiro. Certo. Tem algum documento, Mel? Ele enfiou a mão no bolso de trás e pegou uma carteira vagabunda com a costura de se desfazendo. Presente de aniversário dado pela mãe quando ele fez 8 anos. Na época, eram só os dois, e o mundo fazia algum sentido. No compartimento para notas havia uma de 5 e 2 de 1. Do comprimento onde ele guardava algumas fotos da mãe, tirou um cartão plastificado com a sua foto nele. Grupo jovem de Paul Crispy, disse o policial. Você é de Nova York? Sim, senhor. O senhor foi uma coisa que o padrasto ensinara para ele cedo à base da porrada. Você é de lá? Não, senhor, mas de perto, de uma cidadezinha chamada Spurton Kill. Isso significa lago que jorra. Pelo menos foi o que minha mãe disse. Certo, interessante. A gente aprende uma coisa nova todos os dias. Há quanto tempo está fugindo, Mar? Quase 3 meses, acho. E quem te ensinou a dirigir? Meu tio Dave, nos campos. Eu dirijo bem. Não faz diferença se é mecânico ou automático. Meu tio Dave tem um ataque cardíaco e morreu. O policial pensou a respeito, batendo com o cartão plastificado na unha do polegar. Não o tum-tum-tum agora, mas tic, tic, tic. De um modo geral, Murray gostava dele, ao menos até o momento. Dirige bem, Deve dirigir bem mesmo para vir de Nova York até esse buraco. Quantos carros roubou Murray? 3, não, 4. Este é o quarto. Só que o primeiro foi uma van do meu vizinho de rua. Ele é o cara que roubou a van. 4, disse o policial, avaliando o garoto sujo de pé na frente dele. E como financiou seu safari para o sul, Murray?
Hã? Como comeu, onde dormiu? Quase sempre eu dormi no carro que estive dirigindo e roubei. Ele deixou a cabeça para pender. Quase sempre de bolsa de mulheres. Às vezes elas não me viam, mas quando isso acontecia, eu consigo correr bem rápido. As lágrimas surgiram. Ele chorou bastante no que o policial chamou de seu safari para o sul. Quase sempre à noite, mas aquelas lágrimas não ofereceram alívio verdadeiro. As de agora sim. Mer não sabia por quê e não importava. 3 meses, 4 carros, disse o policial, e o tic-tic-tic continuou com um cartão do grupo jovem de Mer. Do que está fugindo, garoto? Do meu padrasto. E se me mandar de volta para aquele filho da puta, vou fugir de novo na primeira oportunidade que tiver. Aham, entendi. E quantos anos você tem de verdade, Mer? 12. Nossa, 12 anos. Mas faço 13 mês que vem. 12? Puta que pariu. Você vem comigo, Mer. Vamos ver o que podemos fazer com você. Na delegacia da Avenida Harrison, enquanto esperava que alguém do serviço social aparecesse, Mel Cassidy foi fotografado, tomou banho e as suas digitais foram colhidas. As digitais entraram no sistema. Era só questão de rotina. Então, eu acho que o Mer foi a pessoa que roubou a van, né? Nossa, esse capítulo aqui vai ser longo. Capítulo 11, página 129. Quando Ralph chegou à delegacia, bem menor de Flint City, pretendendo ligar para Deborah Grant, antes de pegar uma viatura para ir até Cap City, Bill Samuels o estava esperando. Parecia doente, até o cabelo do alfafa estava para baixo. Cara, eu esqueci de pesquisar uma foto desse alfafa. O que foi? Perguntou Ralph, querendo dizer... O que mais deu errado? Alec Pelly me mandou uma mensagem e o link. Ele abriu a pasta, tirou o iPad dos grandes, claro, o Pro, e ligou. Digitou alguma coisa e passou para Ralph. A mensagem de Pelly dizia: tem certeza de que é ir em frente contra Terry Maitland? Deu uma olhada nisso primeiro. O link estava embaixo. Ralph clicou. O que apareceu foi um site do Canal 81, fonte de acessos públicos de Cap City. Embaixo havia vários vídeos mostrando reuniões da Câmara Municipal, uma reinauguração de uma ponte, um tutorial chamado Sua Biblioteca e Como Usá-lo, e um chamado Novas Aquisições do Zoológico de Cap City. Ralph encarou Samuels com um olhar interrogativo. Desça um pouco. Ralph obedeceu e encontrou um vídeo chamado Harla Coben fala para professores de inglês dos 3 estados. O ícone de play estava em cima de uma mulher de óculos com cabelo tão armado de spray que parecia que dava para jogar uma bola de beisebol nela sem que o crânio embaixo saísse machucado. A mulher estava no púlpito. Atrás dela havia a logo de Sheraton. Ralph abriu o vídeo em tela cheia. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Sou Josephine McDermott, presidente deste ano dos professores de inglês dos 3 estados. Estou tão feliz de estar aqui e de recebê-los no nosso encontro anual de grandes mentes. Além, claro, de termos oportunidade de consumir algumas bebidas para adultos juntos. Isso gerou um murmúrio de risadas educadas. A frequência deste ano está bastante alta, e embora eu fosse gostar de acreditar que minha presença encantadora tem alguma coisa a ver com isso, mais risos educados. Acho que está mais ligada ao nosso incrível convidado de hoje. Maitland estava certo sobre uma coisa, disse Samuels. A porra da apresentação não acaba. Ela fala sobre todos os livros que o sujeito escreveu. Pule para 9 minutos e 30 segundos. É quando a mulher para de falar. Ralph deslizou o dedo pelo computador na parte de baixo do vídeo. Agora seguro do que ia ver. Não queria ver, mas queria. A fascinação era inegável. Senhoras e senhores, por favor, deem uma salva de palmas para o convidado de hoje, Sr. Harlan Coben. Da coxia surgiu um cavalheiro careca tão alto que quando Ali se inclinou para apertar a mão da Sra. McDermott, pareceu um homem cumprimentando uma criança com roupa de adulto. O Canal 81 considerou esse evento interessante o suficiente para necessitar de 2 câmeras, e a imagem agora passou a ser da plateia, que aplaudiu o autor de pé, e ali, em uma mesa perto da frente, haviam 3 homens e uma mulher. Ralph sentiu o estômago pegar o elevador expresso até os pés. Ele clicou no vídeo e pausou. Cristo!
É ele, Terry Maitland, com Ron Hill, Quaid e Deborah Grant. Com base nas provas que temos, não vejo como é possível, mas parece ser ele. Bill, por um momento, Ralph não conseguiu continuar. Estava totalmente perplexo. Bill, o sujeito treinou meu filho. Não só parece ele, é ele. Coben fala por uns 40 minutos. Quase todo o tempo é ele no palco, mas de vez em quando aparecem imagens da plateia, rindo de alguma coisa engraçada que ele disse. E ele é engraçado, tenho que admitir. Ou só ouvindo com atenção. E ele é engraçado, tenho que admitir. Ou só ouvindo com atenção. Maitland, se for mesmo Maitland, está na maioria dessas imagens, mas o prego final do caixão está por volta do minuto 56. Vá até ele. Ralph foi até o minuto 54 só por garantia. Àquela altura, Coben estava respondendo perguntas da plateia. Nunca usou palavrões nos meus livros apenas por usar, dizia ele. Mas, em certas circunstâncias, parece apropriado. Um homem que martela o polegar não diz "ah, porcaria", gargalhadas da plateia. Tenho tempo para mais uma ou duas perguntas. Que tal você? A imagem mudou de Coben para a próxima pessoa que fazia uma pergunta. Era Terry Maitland, mano. Em um close enorme. E a última esperança de Ralph de que eles estivessem lidando com um duplo, como Jenny sugeriu, evaporou. Você sempre sabe quem cometeu o crime quando se senta para escrever, Sr. Coben, ou às vezes é surpresa até para você. A imagem voltou para o escritor, que sorriu e disse: é uma excelente pergunta. Antes que Coben pudesse dar uma excelente resposta, Ralph voltou o vídeo para Terry, levantando-se para fazer a pergunta. Ele olhou para a imagem por 20 segundos e passou a iPad de volta para o promotor público. Puf, disse Samuels. Lá se vai o nosso caso. Ainda falta o DNA, disse Ralph. Ou melhor, ele se ouviu dizer. O homem se sentia separado do próprio corpo. Achava que era assim que boxeadores deviam ficar antes de o juiz interromper uma luta. E ainda preciso falar com Deborah Grant. Depois disso, vou a Cap City fazer trabalho de detetive das antigas. Levantar a bunda da cadeira e bater em algumas portas, como diziam. Falar com gente do hotel do Fire Pit, onde os professores foram jantar. Em seguida, pensando em Jenny, quero avaliar também a possibilidade de evidências periciais. Você sabe como isso é improvável em um hotel de cidade grande, vários dias depois do dia em questão? Sei. Quanto ao restaurante, nem deve estar aberto. Samus parecia um garoto que tinha acabado de ser empurrado na calçada por um garoto maior e ralado o joelho. Ralph estava começando a perceber que não gostava muito do sujeito. Ele parecia cada vez mais do tipo que desistia fácil. Se for perto do hotel, tem uma boa chance de estar aberto para o brunch. Samus balançou a cabeça, ainda olhando para a imagem congelada de Terry Maitland. Mesmo que o DNA bata, o que eu estou começando a duvidar, você está no serviço há tempo suficiente para saber que os júris quase nunca condenam com base no DNA e digitais. O julgamento de OJ é um excelente exemplo disso. As testemunhas, Gold vai acabar com elas no interrogatório. Stanhope, velha e quase cega. Não é verdade que você abriu mão da habilitação 3 anos atrás, Sr. Stanford? June Morris, uma criança que viu um homem cheio de sangue do outro lado da rua. Scowcroft estava bêbado, assim como os amigos dele. Claude Bolton teve problemas com drogas. O melhor que você tem é Sbelta Hunter. E tenho notícias para você, meu amigo. Neste estado, as pessoas não gostam muito de índios. Não confiam neles. Mas estamos metidos nisso há tempo demais para recuar, falou Ralph. Essa é a verdade suja. Eles ficaram em silêncio por um tempo. As portas da sala de Ralph estavam abertas e o salão principal da delegacia estava quase vazio, como costumava acontecer nas manhãs de domingo naquela cidadezinha do sudoeste. Ralph pensou em dizer a Samuels que o vídeo os afastou do principal problema. Uma criança foi assassinada. E de acordo com todas as provas que conseguiram obter, eles tinham o homem que cometeu o crime. O fato de que Maitland parecia estar a 110 km de distância no momento do crime era uma coisa que precisava ser discutida e esclarecida. Não poderia haver descanso para nenhum dos dois até que isso acontecesse.
Venha cá piscinar comigo se quiser. Não vai rolar, disse Samuels. Vou levar minha ex-esposa e os meus filhos ao Lago Okoma. Ela preparou um piquenique. Estamos enfim nos entendendo e não quero estragar isso. Tudo bem. A proposta não tinha sido de todo sincera de qualquer modo. Ralph queria ficar sozinho. Queria tentar entender o que antes parecera tão simples e agora parece uma merda colossal. Ele se levantou, viu Samuels colocou o iPad de volta na pasta e se levantou ao lado dele. Acho que podemos perder o emprego por causa disso, Ralph. E se Maitland se safar dessa? Ele vai nos processar, você sabe que sim. Vá ao seu piquenique, coma um sanduíche, ainda não acabou. Samuels saiu da sala na frente, e alguma coisa no andar dele, os ombros murchos, a pasta batendo nos joelhos, irritou o detetive. Bill? Samuels se virou. Uma criança desta cidade foi cruelmente estuprada. Antes ou depois disso. Pode ter sido morta a dentadas. Ainda estou tentando entender isso. Você acha que os pais deles ligam se vamos perder o emprego ou se a cidade vai ser processada? Samuels não respondeu. Só atravessou a sala vazia e saiu no sol da manhã. Seria um dia lindo para o piquenique, mas Ralph achava que o promotor não parecia muito. Não apreciaria muito. Capítulo 12, página 134. Fred e Ollie... Nossa, agora é a parte da mulher, né? Que eu acho que morreu. A mãe do falecido Frank. Fred e Ollie chegaram na sala de espera de emergência do Mercy Hospital. Pouco antes da noite de sábado virar madrugada de domingo. 3 minutos atrás da ambulância que transportava a Lane Peterson. Naquela hora, a grande sala de espera estava lotada de pessoas machucadas, ensanguentadas, de bêbados mal-humorados, de gente chorando, tossindo. Como a maioria das emergências, a do Mercy ficava muito movimentada nas noites de sábado, mas às 9 da manhã de domingo estava quase deserta. Um homem segurava um curativo improvisado em cima da mão que sangrava. Uma mulher tinha uma criança febril no colo, os dois vendo Elmo saltitar na televisão pendurada em um canto na parede. Uma adolescente de cabelo ondulado estava sentada com a cabeça para trás, os olhos fechados e as mãos unidas sobre a barriga. E havia os dois, o que restava da família Peterson. Fred tinha fechado os olhos por volta das 6 e adormecido, mas Ollie estava sentado, olhando para o elevador no qual a mãe desaparecera, seguro de que se dormisse, ela morreria. Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Jesus perguntara a Pedro, e era mesmo uma pergunta muito boa, que não dava para responder. Às 9h10, a porta do elevador se abriu e o médico com quem eles falaram logo depois de chegarem apareceu. Ele estava com um uniforme azul e um gorro cirúrgico manchado de suor, decorado com coraçõezinhos vermelhos dançantes. Parecia bem cansado e quando os viu, virou de lado como se quisesse ter a opção de recuar. Ollie só precisou ver aquele movimento involuntário para saber. Queria poder deixar o pai dormir durante o golpe inicial da notícia ruim, mas isso seria errado. Ele conhecia e amava sua mãe havia mais tempo do que Ollie tinha de vida afinal. Ah, disse Fred, enquanto despertava e se aprumava na hora que o filho sacudiu o ombro dele. O quê? Ele viu o médico que estava removendo o gorro para expor uma cabeça de cabelo castanho suado. Cavalheiros, lamento informar que a senhora Peterson faleceu. Nós nos esforçamos bastante para salvá-la e no começo achávamos que conseguiríamos, mas o dano foi grande demais. Mais uma vez, lamento muito mesmo. Fred encarou o médico sem acreditar e soltou um grito. Agora, com o cabelo ondulado, abriu os olhos e olhou para ele. A criança febril se encolheu. Lamento, pensou Ollie. É a palavra do dia. Na semana passada, éramos uma família. Agora só restamos papai e eu. Lamento é a palavra para isso mesmo. A palavra perfeita. Não tem outra. Fred estava chorando com as mãos no rosto.
Olha, o tomou nos braços e o abraçou. Nossa, cara, que inferno. Eles perderam o Frank Peterson e agora perderam a... É Mercy o nome dela? Não lembro. Acho que não. É Mercy Hospital. A Arlene Peterson. Eu tô achando que, tipo, o Audie vai ser um personagem importante. Que é o irmão do Frank, né, que morreu. E, pelo que parece, ele era, tipo, meio maturo, né? Tipo assim, ele agia como um garoto normal de 17 anos. Só que depois da morte do irmão dele, ele tem sido bem prestativo e bem, tipo, como se fosse o pai, entendeu? Capítulo 13, página 135. Depois do almoço que Mercy e as filhas mal comeram, a mulher foi para o quarto explorar a parte do armário de Terry. O marido era metade do casal, mas suas roupas só ocupavam um quarto do espaço. Terry era professor de inglês, treinador de beisebol e de futebol americano e angariador de fundos quando fundos eram necessários, ou seja, sempre. Marido e pai. Era bom em todas as tarefas, mas só recebia pela de professor. E ele não tinha muitas roupas boas. O terno azul era o melhor, realçava a cor dos olhos dele. Então os olhos do Terry devem ser azul. Mas estavam com sinais de uso, e ninguém com olho bom para a moda masculina confundiria com um Brioni. Era da Men's Warehouse, e fora comprado havia 4 anos. Ela suspirou. Pegou o terno, acrescentou uma camisa branca e uma gravata azul claro. Estava arrumando tudo em uma bolsa para terno quando a campainha tocou. Era Howie, usando um terno bem melhor do que aquele que Mercy acabara de guardar. Ele deu um abraço rápido nas meninas e beijou a bochecha da mulher. — Você vai trazer o papai para casa? Perguntou Grace. — Não hoje, mas logo, disse ele pegando a bolsa. — E um par de sapatos, Mercy? — Ah, Deus, disse ela. Sou tão idiota. Os preços estavam bons, mas precisava ser engraxado. No entanto, não havia tempo para aquilo agora. Ela os enfiou em um saco e foi para a sala. — Tudo bem, estou pronta. — Certo. Ande rápido e não dê atenção aos abutres. Garotas, deixem as portas trancadas até a sua mãe voltar. E não atendam o telefone e se não reconhecerem o número. Entenderam? — A gente vai ficar bem, disse Sarah. Ela não parecia bem, nenhuma das duas. Mercy se perguntou se era possível garotas pré-adolescentes perderem o peso da noite para o dia. Claro que não. — Lá vamos nós, falou o advogado. Ele estava vibrante, alegre. Eles saíram da casa com Harry carregando o terno e Mercy carregando os sapatos. Os repórteres mais uma vez foram até o limite do gramado. — Senhora Maitland, já falou com seu marido? O que a polícia lhe contou? Sr. Gold, Terry Maitland respondeu às acusações? Você vai pedir fiança? Nós não temos nenhum comentário a fazer no momento, disse Howie, com expressão pétrea, escoltando Mercy até o seu escalade por um caminho de holofotes de televisão. Sem dúvida, nem um pouco necessários naquele dia, claro de julho, ele pensou. No final da entrada para carros, Howie abriu a janela e se inclinou para fora para falar com um dos 2 policiais de serviço. As 2 garotas Maitland estão lá dentro. Vocês são responsáveis por cuidar para que elas não sejam incomodadas, certo? Nenhum dos 2 respondeu, apenas olharam para Harry com expressão que podia ser tanto vazias quanto hostis. Mercy não conseguia ter certeza sobre qual das 2 coisas eles mostravam, mas tendia para a segunda opção. A alegria e o alívio que sentiu depois de ver aquele vídeo, Deus abençoe o canal 81. Não a abandonaram, mas ainda havia vans de televisão e repórteres com microfone na frente de sua casa. Terry ainda estava preso, no condado, como Howard dissera. E que expressão terrível era aquela como algo saído de uma canção country sobre solidão. Estranhos revistaram a casa deles e levaram o que quiseram, porém, os rostos duros dos policiais e a falta de resposta deles foram o pior. Bem mais perturbadores do que os holofotes de televisão e as perguntas gritadas. Uma máquina tinha engolido a família dela.
Howard disse que eles seriam ilesos, mas isso não tinha acontecido. Não, ainda não. Eu não sei se eu deixaria as crianças lá com 2 policiais que eu nem conheço e um monte de repórteres na frente de casa. Tomara, e com um possível assassino, né? Já que supostamente o assassino não é o Terry, né? Não deixaria crianças sozinhas. Mercy foi revistada rapidamente, capítulo 14, página 137. Mercy foi revistada rapidamente por uma policial sonolenta que mandou que ela colocasse a bolsa na cesta de plástico e passasse pelo detector de metais. A polícia também pegou as carteiras de motoristas deles, pôs em um saco transparente e prendeu em um quadro de aviso junto com muitas outras. O terno e o sapato também, moça. Mercy entregou tudo. Quero ver ele usando esse terno e todo arrumado quando eu vier buscá-lo amanhã de manhã, disse Howie, e passou pelo detector de metais que disparou. Pode deixar que vamos avisar o mordomo dele, disse a policial do outro lado do detector. Agora tire o que ainda houver nos bolsos e tente de novo. O problema acabou sendo o chaveiro. Howie entregou para a mulher e passou pelo detector uma segunda vez. Já estive aqui pelo menos 5.000 vezes e sempre esqueço das chaves, disse para Mercy. Deve ser alguma coisa freudiana. Ele deu um sorriso nervoso e ela deu um sorriso nervoso e não respondeu. Sua garganta estava seca e ela pensou que qualquer coisa que dissesse sairia com um grunhido. Outro policial os guiou para uma porta e depois por outra. Mercy ouviu crianças rindo e um zumbido de conversa de adultos. Eles passavam por uma área de visitação com carpete marrom industrial. Havia crianças brincando, prisioneiros de macacão marrom estavam conversando com esposas, namoradas, mães. Um homem grande com uma marca de nascença roxa em um lado do rosto e um corte cicatrizando no outro ajudava a filha pequena a arrumar os móveis de uma casinha de boneca. Isso é um sonho, pensou Mercy. Um sonho vívido. Vou acordar com o Terry ao meu lado e contar para ele que tive um pesadelo em que ele foi preso por assassinato, e vamos rir disso. Um dos detentos apontou para ela, sem nenhuma tentativa de disfarçar o gesto. A mulher ao lado dele ficou olhando e cochichou com outra. O policial que os guiava percebeu ter algum problema com o cartão magnético que abria a porta do outro lado da área de visitas. A Mercy não descartou a ideia de estar enrolando de propósito. Antes de a tranca estalar e ele levar os dois, parecia que todos olhavam para eles, até as crianças. Do outro lado da porta havia um corredor cheio de pequenas salas separadas pelo que parecia ser vidro embaçado. Terry estava em uma dessas. Ao vê-lo perdido em um macacão marrom que era grande demais, Mercy começou a chorar. Ela entrou em um lado da cabine e olhou para o marido pelo que não era vidro, mas uma folha grossa de acrílico. Apoiou a mão na superfície com os dedos abertos e ele apoiou a dele do outro lado. Havia um círculo com buraquinhos como os de fone de telefone antigo, por onde falar. Pare de chorar, querida. Se não parar, eu vou chorar também. E sente. Ela se sentou e Harry se acomodou no banco ao lado dela. Como estão as meninas? Bem, preocupadas com você, mas melhores hoje. Nós temos notícias muito boas. Querido, você sabia que o discurso do Sr. Comey foi gravado pelo canal de acesso público? Por um instante, Terry ficou boquiaberto. Em seguida, começou a rir. Quer saber? Acho que a mulher que apresentou ele falou alguma coisa sobre isso, mas ela tagarelou por tanto tempo que apaguei essa informação. Puta merda. É um autêntico puta merda, disse Howie sorrindo. Terry se inclinou para a frente até a testa estar quase tocando a barreira. Os olhos dele estavam brilhantes, atentos. Mercy, Howie, eu fiz uma pergunta a Cohen durante as perguntas. Sei que as chances são pequenas, mas pode ser que tenha sido captado no áudio. Se foi, podem fazer um reconhecimento de voz e confirmarem que sou eu? Mercy e Howie se olharam e começaram a rir. Era um sonho comum de visita de segurança máxima. E o guarda no final do curto corredor olhou para eles e franziu a testa. O que foi que eu falei? Terry, você apareceu no vídeo fazendo a pergunta, disse Mercy. Entendeu? Você apareceu no vídeo.
Por um momento, ele não pareceu compreender o que a esposa estava dizendo. Em seguida, levantou os punhos e os balançou ao lado das têmporas em um gesto de triunfo, que ela com frequência via quando um dos times dele pontuava ou fazia uma defesa impressionante. Sem pensar, a mulher levantou as mãos imitando. Vocês têm certeza? Tipo 100%? Parece bom demais para ser verdade. É verdade, disse Howard sorrindo. De fato, você parece no filme mais 6 vezes, quando cortam a imagem de Coben para mostrar a plateia rindo ou aplaudindo. A pergunta que você fez é a cobertura do bolo, a cereja no topo da banana split. Então o caso está encerrado, não é? Você liberta amanhã? Não vamos nos precipitar. O sorriso de Howard tornou melancólico. Amanhã é só a denúncia, e eles têm um monte de provas periciais das quais se orgulham bastante. Como é possível? Disse Mercy de repente. Como é possível se era óbvio que Terry estava lá? A filmagem prova. Howard levantou a mão em um gesto de pare. Vamos nos preocupar com o conflito depois. Apesar de que possa contar agora que o que temos supera o que eles têm, com facilidade, mas a roda foi posta em movimento. A roda, disse Mercy. Sim, nós sabemos sobre a roda. Não sabemos, Terry? Ele assentiu. Parece que caí em um livro do Kafka, ou em 1984, e puxei você e as meninas juntos. Opa, disse Howard. Você não puxou ninguém. Foram eles. Vai dar tudo certo, pessoal. O tio Howard promete, e o tio Howard sempre cumpre as suas promessas. Você vai ser acusado amanhã, às 9 da manhã, Terry, perante o juiz Horton. Vai estar todo arrumadinho, com um lindo terno que a sua esposa trouxe, que está agora no armário dos prisioneiros. Pretendo me encontrar com Bill Summers para discutir a questão da fiança do habeas corpus hoje mesmo. Se ele aceitar o encontro, amanhã de manhã, se não aceitar. Se ele aceitar o encontro, amanhã de manhã. Hoje mesmo, se ele aceitar o encontro. Caso não aceite, vai ser amanhã de manhã. Ele não vai gostar e vai sentir na prisão domiciliar. Mas nós vamos conseguir, porque até lá, alguém da imprensa vai ter descoberto a filmagem do canal 81. E os problemas do caso e da denúncia serão de conhecimento público. Imagino que você vai ter que incluir a casa como garantia. Mas isso não deve ser risco nenhum. A não ser que pretenda quebrar a tornozeleira eletrônica e fugir. Não vou a lugar nenhum, disse Terry com expressão séria. Suas bochechas estavam vermelhas. O que foi que aquele general da guerra da secção disse? Pretendo lutar até o fim, nem que leve o verão todo. Certo, e qual a próxima batalha? Mercy perguntou. O grande júri, disse Howard, onde vou pedir que o caso não vá a júri popular, e o meu argumento vai vencer. Depois disso, você está livre. Será mesmo? Questionou-se Mercy. Nós estaremos livres quando alegarem que tem as digitais dele e que pessoas viram ele sequestrando o garotinho e saindo do parque fixo coberto de sangue? Ele vai ser livre enquanto o verdadeiro assassino não for pego? Mercy, Terry sorriu para ela. Vá com calma. Você sabe o que eu digo para os garotos. Uma base de cada vez. Quero fazer uma pergunta, disse Howard. É um tiro no escuro. Pode falar. Eles alegam que tem vários tipos de provas periciais, embora o DNA ainda esteja pendente. Não é possível que o resultado seja positivo como sendo o meu, disse Terry. Não é possível. Eu teria dito o mesmo sobre as digitais, falou Howard. Talvez alguém tenha armado para você, disse Mercy. Sei que parece paranoia, mas... Ela deu de ombros. Mas por quê? Perguntou Howard delicadamente. Essa é a questão. Algum de vocês consegue pensar em alguém que teria todo esse trabalho? Os Maitlands pensaram, cada um de um lado do acrílico, e balançaram a cabeça. Eu também não, disse Howard. A vida quase nunca imitava os livros de Robert Ludlum. Ainda assim, eles têm provas o suficiente para terem corrido para efetuar uma prisão, da qual com certeza se arrependeram agora. Meu medo é que, mesmo que eu consiga tirar você da roda, a sombra da roda permaneça. Fiquei pensando nisso durante boa parte da noite, falou Terry. Eu ainda estou pensando, comentou Mercy. Howard se inclinou para a frente com as mãos unidas.
Ajudaria se tivéssemos provas físicas no mesmo nível das deles. A filmagem do canal 81 é boa, e somado isso ao depoimento dos seus colegas, devemos ter tudo de que precisamos, mas sou ambicioso, quero mais. Provas físicas de um dos hotéis mais movimentados de Cap City. 4 dias depois? Perguntou Mercy, sem saber que estava fazendo o mesmo que Bill Sanders 5 horas antes. Parece improvável. Terry estava olhando para o nada, as sobrancelhas unidas. Não totalmente improvável. Terry, disse Harry, no que está pensando? Ele olhou para eles sorrindo. Pode haver uma coisa. É possível. Capítulo 15, página 141. O Fire Pit estava mesmo aberto para Brunch, então Ralph foi lá primeiro. 2 pessoas da equipe que estavam trabalhando na noite do assassinato também estavam trabalhando naquele momento. A recepcionista e um garçom com um corte de cabelo militar que mal parecia ter idade para comprar uma cerveja. A recepcionista não ajudou em nada. Estávamos lotados naquela noite, detetive. Embora o garçom se lembrasse vagamente de ter servido um grupo grande de professores, ficou em dúvida quando Ralph mostrou a foto de Terry no anuário da FCHS do ano anterior. O rapaz disse que sim, meio que se lembrava de um cara parecido com ele, mas não podia jurar que era o mesmo da foto. Disse que nem tinha certeza se o sujeito estava com o mesmo grupo de professores. Pode ser que eu só tenha servido um prato de asinha de frango apimentado no balcão do bar. E foi só. A princípio, a sorte de Ralph no Sheraton não foi melhor. Ele conseguiu confirmar que Maitland e William Quaid ficaram no quarto 644 na noite de terça. O gerente do hotel mostrou a conta a ele, mas a assinatura era de Quaid. Ele usou um cartão Amex. O gerente também disse que o quarto 644 ficou ocupado todas as noites desde que Maitland e Quaid fizeram check-out e que foi limpo todas as manhãs. E nós oferecemos um segundo serviço, disse o gerente, só para piorar as coisas. Isso significa que o quarto foi limpo 2 vezes na maioria dos dias. Sim, o detetive Anderson podia rever as imagens de segurança e Ralph fez isso sem reclamar de Alec Pelley já ter tido permissão de fazer o mesmo. Ralph não era da polícia de Cap City, o que queria dizer que diplomacia era um fator importante. Tá. As imagens eram em cores e tinha boa definição. Nada de câmera velha do Zontes Go Mart no Sheraton de Cap City. Ele viu um homem que parecia Terry no saguão, na loja de souvenirs, fazendo exercícios na sala de ginástica do hotel, na manhã de quarta e do lado de fora do salão, esperando na fila de autógrafos. As cenas do saguão e da loja de souvenirs eram questionáveis, mas não havia muita dúvida, ao menos na mente dele, que o homem assassinando, o termo para usar equipamento de exercícios e o homem esperando na fila de autógrafos era o treinador de seu filho, o que ensinou Derek sua melhor jogada, mudando o apelido de Peidão para Vai. Na sua mente, Ralph ouviu a esposa dizendo que as provas periciais de Cap City eram a peça que faltava e o seu bilhete dourado. Se Terry estava aqui, dissera ela, falando de Flint City, cometendo o assassinato, então o duplo devia estar lá. É a única coisa que faz sentido. Nada disso faz sentido, murmurou ele, olhando para o monitor. Havia ali a imagem congelada de um homem que era parecido com Terry Maitland, pego rindo de alguma coisa enquanto estava na fila de autógrafos, com o chefe do departamento dele, Round Hill. Perdão? Perguntou o funcionário do hotel que mostrou as imagens. Nada. Posso mostrar mais alguma coisa? Não, mas obrigada. Foi um tempo desperdiçado. A filmagem do canal 81 na palestra confirmava a dúvida das imagens de segurança. De qualquer modo, porque foi Terry que fez aquela pergunta. Ninguém podia duvidar. Só que, em um canto da mente, o detetive ainda duvidava. O jeito que Terry se levantou para fazer a pergunta, como se soubesse que uma câmera estaria apontada para ele, era perfeito demais. Era possível que a coisa toda fosse uma armação, um ato incrível, mas totalmente explicável de ilusionismo. Ralph não via como era possível, mas também não sabia como David Copperfield atravessara a grande muralha da China e tinha visto aquilo na televisão. Se era verdade,
Terry Maitland não apenas era um assassino, mas um assassino que estava brincando com ele. Detetive, só um aviso, disse o funcionário do hotel. Recebi um bilhete de Harley Bright, o chefe, dizendo que todas as coisas que viu precisam ser guardadas para o advogado chamado Howard Gold. Não me importa o que fazer com isso, disse Ralph. Por mim, pode enviar para Sarah Palin em Whistler Dick, Alaska, ou para casa. Sim, boa ideia. Ir para casa, se sentar no quintal com Jenny, tomar uma caixa de cerveja com a esposa, 4 para ele, 2 para ela, e tentar não ficar maluco pensando naquele maldito paradoxo. O funcionário o levou até a porta da sala de segurança. A televisão disse que vocês pegaram o cara que matou o garoto. A televisão diz um monte de coisa. Obrigado pelo seu tempo, senhor. É sempre um prazer ajudar a polícia. Se ao menos você tivesse ajudado, pensou Ralph. Ele parou do outro lado do saguão, a mão esticada para empurrar a porta giratória, e foi pago por um pensamento. Havia outro lugar que ele deveria verificar, considerando que já estava lá. De acordo com Terry, Deb, Grant, foi ao banheiro feminino assim que a palestra de Coben terminou. Ficou lá por um bom tempo. Eu fui até a banca de jornal com Eve e Billy e disse a Terry. Ela encontrou com a gente. No fim das contas, a banca de jornal era uma espécie de loja de souvenirs auxiliares. Uma mulher muito maquiada, com cabelo grisalho, estava atendendo atrás do balcão, rearrumando peças de bijuteria barata. Ralph mostrou suas identificações e pensou se ela estava trabalhando na tarde de terça-feira anterior. Querido, disse ela, eu trabalho aqui todos os dias, a não ser que esteja doente. Não ganho nada mais pelos livros e revistas, mas se alguém compra as bijuterias e as canecas de café, recebo comissão. Você se lembra deste homem? Ele veio aqui na terça-feira com um grupo de professores de inglês para uma palestra. Ele mostrou à mulher a foto de Terry. Claro, eu me lembro dele. Ele me perguntou sobre o livro do Condado de Flint. Foi o primeiro a fazer isso em só Deus sabe quanto tempo. Eu não tenho em estoque. A maldita coisa já estava aqui quando eu comecei a cuidar desta loja em 2010. Eu devia tirar, acho. Mas ia botar o que no lugar? Qualquer coisa bem acima ou bem abaixo do nível dos olhos não vende. A gente descobre isso rápido quando cuida de um lugar assim. Pelo menos as coisas para baixo são baratas. A prateleira do alto é a que tem coisas caras, como fotografias e páginas brilhosas. De que livro estamos falando, senhora? Ele olhou para a plaquinha com o nome dela. Senhora Lavelle? Daquele ali, disse ela apontando. Uma história ilustrada do condado de Flint, do condado de Doree e do município de Kent. Título terrível, não? Ele se virou e viu 2 estantes de material de leitura ao lado de uma prateleira, de canecas e pratos de souvenir. Uma estante tinha revistas, a outra tinha uma mistura de livros em formatos de brochura e ficção do momento em capa dura. Na prateleira de cima dessa última havia alguns poucos livros maiores, o que Jenny chamaria de livros de mesa de centro. Estavam embrulhados em plásticos para que ninguém pudesse folheá-los e manchar ou dobrar as pontas das páginas. Ralph andou até lá e olhou os livros. Terry, que tinha uns 8 centímetros a mais que ele, não teria que olhar para cima, nem que ficar na ponta dos pés para pegar um. Ele fez que ia pegar o livro, que a vendedora mencionou, mas mudou de ideia. Ele se virou para a senhora Laville. Me conte o que você lembra. O quê? Sobre o sujeito? Não muito. A loja ficou movimentada depois que a palestra acabou. Eu me lembro disso, mas só tive alguns poucos clientes. Você sabe o porquê? Não sabe? Ralph balançou a cabeça, tentando ser paciente. Havia alguma coisa ali, sim, e ele achou, torceu para saber o que era. Eles não queriam perder o lugar na fila, claro, e todos tinham o livro do Sr. Coben para ler enquanto esperavam, mas esses 3 cavalheiros entraram e um deles, o gordo, comprou o livro novo da Lisa Gardner. Os outros 2 só olharam. Um tempo depois, a moça botou a cabeça na porta e disse que estava pronta, e eles saíram, para pegar os autógrafos, acho. Mas um deles, o alto, expressou interesse no livro do Condado de Flint. Sim, mas acho que foi a parte do município de Kenning que chamou a atenção dele. O homem não falou que a família dele morava lá havia muito tempo? Não sei, disse Ralph. Me diz isso você.
Tenho quase certeza de que ele mencionou isso. Ele pegou o livro, mas quando viu o preço, $79,99, colocou de volta na prateleira. E pronto, lá estava. Alguém mexeu nesse livro desde esse dia? Pegou o livro e mexeu nele? Nesse aí? Você tá brincando. Ralph foi até a estante, ficou na ponta dos pés, pegou o livro embrulhado em plástico, segurou pelas laterais, usando a palma da mão. Na frente havia uma fotografia em sépia de uma procissão funerária de muito tempo antes. 6 cowboys, todos usando chapéus, surrados e pistolas na cintura, estavam carregando um caixão para um cemitério poeirento. Um pastor, também com uma arma na cintura, os esperava na frente de um túmulo aberto com uma bíblia nas mãos. A senhora Lavelle se animou bastante. Você quer mesmo comprar isso? Quero. Bom, passe para cá, eu vou registrar na caixa. Não mesmo. Ele segurou o livro com um código de barras colado no plástico, virado para ela. E ela passou o leitor ali. São $84,14 com os impostos, mas posso fazer por $84. Ralph apoiou o livro com cuidado no balcão para poder entregar o cartão de crédito. Ele guardou a nota fiscal no bolso do peito e mais uma vez pegou o livro com a palma da mão, segurando-o como um cálice. Ele mexeu no livro, disse, menos para ter certeza, e mais para confirmar sua sorte absurda. Você tem certeza de que o homem na foto que eu mostrei mexeu neste livro? Pegou e disse que a foto da capa tinha sido tirada no município de Kane. Depois olhou o preço e pôs no lugar, como eu falei. É uma evidência ou algo do tipo? Não sei, disse Ralph, olhando para as pessoas de luto dos tempos antigos que enfeitavam a capa. Mas vou descobrir. É isso, gente, a leitura de hoje. A gente parou na página 146. De acordo com o Scooby, a gente já tá em quase 30% da leitura. Se eu não me engano, estava dizendo lá que a gente tá em 27%. E eu espero vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.